continuidade, então, a nosso painel, né? Falaremos agora, então, sobre a formação de recursos humanos e educação continuada em envelhecimento, gerontologia e geriatria, com a palestrante doutora Célia Pereira Caldas. A doutora Célia, então, que é enfermeira com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em gerontologia pela Universidade da Suécia, é especialista em gerontologia titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua no programa de pós-graduação em Ciências Médicas e no programa de pós-graduação em Enfermagem. É bolsista de produtividade do CNPq e líder do grupo de pesquisa de Enfermagem e Saúde do Idoso, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da ABEM Nacional também. Então, doutora Célia, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra à senhora, então, e desculpa por lhe interromper na sua fala inicial, tá bom? Muito obrigado, uma boa palestra. Seu som está desligado, doutora Célia. Está ouvindo agora? Sim. Está ouvindo? Tá, ok. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Só uma correção. A última frase aí do meu currículo não está correta, não faz parte do meu currículo. Eu não sou a coordenadora nacional do Departamento de Enfermagem Gerontológica, tá? Eu já fui coordenadora da região Sudeste, mas não agora, tem alguns anos. Agora, o restante da apresentação está correto. Mas, enfim, agradeço o convite, é um grande prazer e uma honra participar desse evento e trazer um tema que tem sido um motivo da nossa grande preocupação nesses últimos tempos, né? O ano de 2020 foi nós educadores, né? Fomos completamente tomados por essa questão da formação profissional e educação na área do envelhecimento durante a pandemia, e agora eu acredito que nós já vislumbramos uma possibilidade com com as possibilidades de vacinação em massa e muita esperança de controle da pandemia, nós já começamos a vislumbrar uma possibilidade de mudança, né? No entanto, fica bem claro, eu acho que hoje já é bem claro para todos nós, principalmente educadores, que dificilmente nós retornaremos à mesma situação que nós tínhamos antes da pandemia. Isso porque, já antes da pandemia, nós já estávamos vivendo no meio de uma profunda transformação social e econômica, e essas transformações já vinham impactando o setor de educação. Essa transformação, ela tem a ver com os avanços impressionantes nos últimos tempos em relação à automação, inteligência artificial e uma generalização do uso de dados e computação. Então, o impacto dessas tecnologias tem atingido todas as áreas da economia, todas as áreas da sociedade e tem impactado as ocupações de saúde de uma forma que já vinha sendo um grande desafio para nós educadores, porque nós estávamos ainda educando, a maior parte dos educadores, nós ainda educávamos sem essa consciência, né? Essas tecnologias ainda estavam no horizonte e nós continuávamos com um grande descompasso, raríssimas exceções, entre esse mundo todo conectado, automatizado e conectado por inteligência artificial, esses dados, big data, grandes massas de dados disponíveis para utilização, e nós ainda ligados a um fazer educação, a uma educação do século XIX, né? Nós ainda com um modelo de educação baseado na transmissão de conhecimento e completamente desconectado desse mundo que já estava em transformação antes da pandemia. Essa questão da automação, é importante a gente contextualizar que
A pandemia vem num momento onde a educação já estava sendo desafiada por esse descompasso entre a educação que nós fornecíamos, que nós estávamos fornecendo para os nossos educandos, e o mundo, que já vinha em transformação. Né? E a verdade é que com essa automação, com esse acesso e interconexão de dados, sem a presença humana, os dados se conectam entre si. Né? Aí nós temos a internet das coisas e os dados que vão se interconectando, dados com dados, sem intervenção humana. Então, com todas essas transformações, nós estávamos já caminhando para uma defasagem muito grande. Alguns empregos se tornarão automatizados e outros vão mudar significativamente devido a essa tecnologia. Entre esses, os empregos na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, enfim, em todas as áreas que fazem interface com a atenção ao idoso, vão haver transformações profundas por conta desse novo mundo automatizado e interconectado desta forma, por bases de dados imensas, não é? Então, essa economia, porque isso são transformações que a sociedade vive, e nisso a economia vem se transformando em ritmo acelerado, e nesse novo mundo, a aprendizagem precisaria ser vista como um esforço, não apenas formou, acabou, como muitas vezes nós temos entendido a formação como alguma coisa que termina na graduação e a partir daí é atualização, né? Que, inclusive, o tema dessa mesa é educação continuada. Isso seria educação continuada. Né? E com esse novo mundo que nós estamos falando, nós precisaríamos trabalhar muito mais com o conceito de educação permanente do que com o conceito de educação continuada. Então, hoje, com esse mundo, a gente já precisava entender que, na verdade, a educação, a formação, precisa formar pessoas capazes de buscar informação, de se tornarem verdadeiros pesquisadores para buscar a informação necessária para tomar as decisões, para tomada de decisões técnicas, baseado nessa grande massa de dados e de informações disponíveis hoje em dia. Então, isso não dá conta para isso cursos de atualização, por exemplo, que seria o caso da educação continuada. Mas para dar conta do mundo desse jeito, totalmente interconectado por grandes massas de dados e informações, nós precisamos de um conceito de educação permanente. Os cursos de formação, eles apenas são pontos de partida que precisariam ensinar, formar pessoas capazes de buscar informações por si próprias para tomar decisões. Então, esse foi o contexto que o mundo já estava vivendo quando emergiu a pandemia. E aí, nesse sentido, como então a formação dos profissionais da área do envelhecimento deveria se adaptar a esse mundo a fim de fornecer à força de trabalho as competências e habilidades fundamentais agora e no futuro? O que aconteceu com a emergência da pandemia é que simplesmente houve uma aceleração desse processo, porque era um processo que já vinha em curso. E essa defasagem entre a realidade do mundo que nós vivemos e a realidade da educação que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, para as pessoas que estão em formação, já precisava estar sendo transformada. O que aconteceu com a pandemia é que houve uma aceleração nesse processo. E aí, para trazer essa discussão de como a Covid pode ser, e foi e tem sido, na verdade, uma oportunidade, um desafio que se tornou uma oportunidade, uma grande oportunidade de nós acelerarmos esse processo de repensar a educação para a área do envelhecimento. Né? E para me ajudar nessa tarefa, eu estudei bastante, eu procurei bastante fontes que pudessem nos ajudar a refletir sobre esse tema, e eu achei muito apropriado trazer
dois trabalhos que foram apresentados no World Economic Forum de 2020. Esse Fórum Econômico Mundial aconteceu exatamente em março de 2020, assim que a pandemia estourou no mundo, explodiu no mundo. A pandemia começa início de janeiro, né? Se expande na Europa a partir de fevereiro, e em março acontece o Fórum Econômico Mundial. E aí, nesse fórum, que foi, na verdade, nesse momento, aqui no Brasil, a gente estava começando a viver essa realidade, ainda não tinha noção do que viria pela frente, né? Então, nós estávamos ainda acordando para essa realidade, mas na Europa ele já estava se vivendo aquele grande problema que foi principalmente na Itália. Na Itália começa, né, explode a pandemia na Itália, e em março, então, o Fórum Econômico Mundial, essa situação já estava sendo discutida. Então, eu usei dois materiais do Fórum Econômico Mundial para iluminar a nossa discussão. Um foi esse material de autoras da Universidade da Copenhagen International School, e esse material que foi da Carnegie Mellon University, esse autor, que é dos Estados Unidos. Então, seria quais são os caminhos que, em 2020, se já começava a se vislumbrar como a pandemia poderia mudar a forma que nós educamos as futuras gerações, e o outro trabalho seria como a educação de nível superior, né, o nível de graduação, pode se adaptar para o futuro do trabalho, né? Como a educação pode se adaptar, então, a esse mundo que já estava se configurando, já estava configurado quando emergiu a pandemia. Então, em relação a essas 4 mudanças geradas pela pandemia e como essas mudanças elas impactaram a forma que nós educamos na hora do envelhecimento. E aí eu vou falar de alguma coisa que foi o que eu vivi e tenho vivido, que é a minha prática, né? Isso é exatamente o que eu faço. Eu sou professora de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de extensão. Então, essa é a minha área, né? Eu sou uma educadora. O que eu vou falar, também baseado nesses documentos do Fórum Econômico Mundial, mas foram coisas que eu vivi intensamente na minha realidade, né? A primeira é como os profissionais, tá? Primeiro os educadores, né? E depois como nós educadores precisamos passar para os nossos educandos que não tem como eles fazerem uma formação desconectada com o mundo. Então, os profissionais precisaram estar interconectados com todo o planeta nesse período. E foi o que nós fizemos como educadores e foi o que nós precisamos ensinar aos nossos alunos. Conectem-se. Busquem os melhores canais de conexão para saber o que está acontecendo no mundo e que esses canais sejam canais confiáveis. Precisamos ensinar os nossos alunos a lidar com fake news. Precisamos ensinar os nossos alunos a ter critérios para discernir o que é uma notícia falsa, o que é uma notícia baseada em conteúdo científico. Isso foi uma mudança, uma transformação muito grande. Outra mudança foi a redefinição completa desse papel do educador, né? Isso foi muito vivido na nossa realidade como educadores. Não havia mais a sala de aula, não é? Então, e o que é você educar pela internet, o que é pela educação virtual, mediada pela tecnologia, o que foi isso? Então, curto espaço de tempo, nós precisamos nos reinventar como educadores. E eu posso dizer da minha realidade, foi completamente redefinido. Eu precisei redefinir a minha relação com meus alunos. Em relação ao terceiro ponto que a pandemia gerou, é que 2 habilidades se tornaram fundamentais
na educação, que é a resiliência e adaptabilidade. Essas habilidades sempre foram importantes, mas nunca foram tão importantes como neste momento. E isso é algo que não tem volta. Nós aprendemos que resiliência e adaptabilidade são habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos educadores, primeiro em si mesmo. Nós, educadores, precisamos ser resilientes e ter a capacidade de nos adaptar e de adaptar nossas estratégias educacionais para qualquer situação, como nós fomos capazes de fazer em 2020. E isso é um aprendizado não só para os nossos alunos, mas para nós mesmos como educadores. E, por fim, e isso eu vivi intensamente, o fim da resistência para utilizar ferramentas tecnológicas na educação. Falando um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos, né? Então, a Covid-19, os profissionais precisaram estar interconectados com o mundo, né? A Covid mostrou como estamos globalmente interconectados, não existem mais questões e ações isoladas. As pessoas de sucesso nas próximas décadas, elas precisam ser capazes de entender e navegar através das fronteiras para aproveitar suas diferenças e trabalhar de forma globalmente colaborativa. Aprendemos isso, agora nós vamos precisar desenvolver isso com os educandos. Essa questão do papel do educador, não é? Essa redefinição, acabou essa questão do educador como detentor do conhecimento que transmite sabedoria, isso não tem mais, isso é insustentável. Já era, né? No século XXI. Agora, então, que após a pandemia, que os alunos, quem não fazia isso, agora todos fazem. Todos, hoje, obtêm acesso ao conhecimento livremente. E hoje você consegue acesso a qualquer informação pela internet. Você dá uma aula, o aluno está conferindo o que você está falando pelo smartphone, pelos tablets, pelos seus computadores. Então, o educador não vai mais poder ser aquele que transmite conhecimento. É aquele que facilita, é o velho facilitador. Nós precisamos assumir que nós nada mais somos do que facilitadores da educação. Né? Nós não temos mais, é importante que tenhamos sabedoria, mas os nossos alunos, eles vão buscar essa informação e cabe a nós ajudarmos a esses alunos a desabrochar como bons buscadores da melhor informação possível para a sua tomada de decisão como profissional. E a questão da resiliência e adaptabilidade, não é? Isso foram habilidades que nós aprendemos, fomos treinados, né, ao extremo nessas habilidades e se tornaram fundamentais para a vida. Nesse ambiente global de constante mudança, os jovens precisam e os idosos precisam e nós precisamos de educadores de resiliência e adaptabilidade, não é? E algumas das habilidades mais importantes nesse novo mundo interconectado e de Big Data serão a criatividade, a comunicação, colaboração, ao lado da empatia e da inteligência emocional e ser capaz de trabalhar para além das diferenças demográficas, aproveitar o poder do coletivo, o trabalho em equipe, que não é mais aquela equipe local. Hoje, nós precisamos aprender a ensinar os nossos alunos, aprendermos nós e ensinar os nossos alunos a trabalhar em equipes globais. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Nós temos que desenvolver essa resiliência e adaptabilidade para ir além das nossas fronteiras locais. E o fim da resistência para utilizar as ferramentas tecnológicas foi, assim, um arraso, né? A pandemia resultou em instituições educacionais sendo obrigadas a utilizar ferramentas tecnológicas. Todas as universidades correram atrás disso, criaram conteúdo de aprendizagem remota em todos os setores, e nós, educadores, estamos agora experimentando novas possibilidades que há um ano atrás eu nunca podia imaginar que eu pudesse, que até que eu fosse capaz de trabalhar com tantos recursos tecnológicos como eu tenho trabalhado. E isso foi um verdadeiro treinamento de flexibilidade e de adaptabilidade que todos nós fizemos, né? Pensando em alguns caminhos para a área do envelhecimento, quando a gente pensa nesses desafios, nós precisamos tomar muito cuidado também, porque na área do envelhecimento a gente não pode também
ir para o oposto, para o excesso, entendendo que hoje nós vivemos num mundo digital, automatizado, interconectado, com data, informação, dados, informações do mundo inteiro. Isso corre o risco também de nós desumanizarmos a educação. Então, nós precisamos desenvolver um equilíbrio entre as competências digitais e as habilidades humanas. Nós precisamos combinar esse conhecimento vertical, que é o conhecimento disciplinar profundo, com o conhecimento horizontal, transversal, não é? Que é a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, que é um conceito mais interessante, porque nós não podemos perder a nossa especificidade profissional, precisamos saber profundamente o conteúdo da nossa disciplina de origem, mas também precisamos garantir essa horizontalidade para que nós sejamos capazes de nos comunicar livremente e profundamente com todas as áreas correlatas à área do envelhecimento. Mas, naquele momento, onde a expertise é da nossa área, nós precisamos apresentar um conhecimento profundo. Então, é esse equilíbrio, tudo é o equilíbrio, né? É o equilíbrio entre a profundidade e a horizontalidade, que é o desafio desses tempos. Investir em uma aprendizagem personalizada e aprimorada por tecnologia, nós vamos ver um pouquinho adiante isso, que é a chamada engenharia da aprendizagem. Essa é uma tendência para o futuro e que nós precisamos incorporar cada vez mais à área do envelhecimento. E, por fim, os novos modelos de engajamento para o setor público e privado, que são em relação às políticas públicas de educação, que precisam se integrar e se modernizar para esses novos tempos. Em relação a isso, eu já falei um pouquinho, o futuro ele precisa ter base nas habilidades humanas, tá? Embora na contextualização eu tenha chamado a atenção dessa questão da automação e da interconexão digital, nós não podemos perder o foco de que a nossa área, a área do envelhecimento, é uma área humanística. Então, nós precisamos ter equilíbrio, não podemos ficar apenas nessas habilidades humanísticas, não é? Nós precisamos incorporar as habilidades, as competências digitais, mas uma sem a outra vazia, né? A competência digital sem as habilidades humanas, ela é vazia. Então, esse é um grande desafio para os educadores na área do envelhecimento, né? Porque há uma necessidade inegável de treinar a próxima geração em competências digitais e ser fluente, projetar, desenvolver, empregar tecnologia, mas, ao mesmo tempo, os alunos têm que aprender como abordar os problemas de muitas perspectivas, explorar a criatividade, se envolver com a complexidade da comunicação, potencializar o pensamento crítico. Então, esse grande desafio do equilíbrio entre as habilidades digitais e humanas, nós precisamos desenvolver como educadores. O outro desafio, então, seria combinar esse conhecimento vertical com o conhecimento horizontal e tornar essas fronteiras disciplinares mais porosas, trabalhar com programas interdisciplinares, e isso em nível mundial, né? Não é mais local. Em relação a esse tema é um tema bem moderno mesmo, bem novo para a gente, né? Porque hoje já é uma nova área na educação denominada engenharia da aprendizagem, que combina pesquisa de aprendizagem, dados e tecnologia, e nós vamos precisar começar a aplicar isso. Por quê? Porque aquele modelo de educação bancária, de apenas transmissão de conhecimento, isso não se sustenta, já não se sustentava, e agora, com essa virtualidade, pós-pandemia, não tem mais volta. E como é que nós vamos lidar com a diversidade? Né? Com a diversidade entre os alunos, são alunos de background completamente diferentes. Hoje, vocês têm alguns cursos que eu tenho, antigamente você abria um curso, as pessoas se inscreviam e iam para fazer o curso, né? Hoje, você dá cursos e tem gente do Brasil, tem gente de outros países fazendo o curso. Então, vai ser importante investir em uma aprendizagem personalizada por conta dessa diversidade. As pessoas vêm de culturas diferentes, as pessoas vêm de backgrounds diferentes, as pessoas têm níveis de educação diferentes. Então, vai ser necessário
que nós desenvolvamos ferramentas que democratizem a ciência da aprendizagem, criando uma comunidade global, colaborativa, de engenheiros de aprendizagem, para que a gente possa personalizar a educação para a necessidade do nosso aluno. E isso nós precisamos trazer para a área do envelhecimento, e a tecnologia nos favorece isso. Hoje nós podemos usar ferramentas tecnológicas diferentes para cada pessoa. Então, isso, só que para isso nós vamos precisar desenvolver novas estratégias educacionais. Não vai ser mais a mesma coisa, né? Você está dentro de uma sala de aula e apresentar propostas participativas, discussões em pequenos grupos, e, enfim, tantas estratégias que nós, educadores, utilizamos. Hoje nós vamos precisar incorporar novas estratégias, utilizando mais tecnologia, e utilizando interação não apenas dentro de sala de aula, mas interação com outras pessoas em outras partes do mundo. Então, isso é algo muito novo e algo que nós vamos precisar nos apropriar na área do envelhecimento também. E, por fim, a importância das políticas públicas e do engajamento também no setor privado, na formação profissional. Porque não basta que nós, educadores, nos preocupemos em transformar essa educação de forma que seja uma educação mais inclusiva, de forma que seja uma educação voltada para o mercado de trabalho e que capacite o nosso aluno a dar conta do que realmente a sociedade está demandando dos profissionais. Mas é importante que hajam políticas de desenvolvimento de força de trabalho, porque esses são investimentos no futuro econômico, né? A economia ela vai se desenvolver à medida que os mais profissionais forem formados para dar conta de um mercado e isso tudo é estimulado pelo que está acontecendo na sociedade, né? As demandas da sociedade, elas requerem que a formação se adapte, e à medida que a formação vai se adaptando, nós temos uma economia mais vibrante, nós temos profissionais que são incorporados à força de trabalho, e eles se tornam, então, uma força de consumo, e a economia também avança à medida que essa força de trabalho ela se desenvolve e ela avança também. Mas isso já não são mais políticas educacionais, isso são políticas de trabalho, de desenvolvimento de força de trabalho, e precisam ser políticas nacionais públicas e de Estado, e não de governo. Não é uma questão de política com P minúsculo, é uma questão de política nacional, pública e de Estado, e que não acabe quando muda o governo, que permaneçam como uma decisão da sociedade de investir nos seus trabalhadores, tá? Na força do seu trabalho, para que seja uma força de trabalho bem formada, para que a economia se torne uma economia forte. Com trabalhadores não bem formados, nós não temos uma economia forte. E o ensino superior público é único no seu poder de catalisar essa mobilidade social, serve para unir as divisões sociais, econômicas, raciais, geográficas, como nenhuma outra força. Então, o ensino superior público é fundamental para o desenvolvimento dessa força de trabalho que vai garantir uma economia vibrante para o país, para qualquer país, não é só para o nosso país. E o setor privado, o governo, os educadores, os formuladores de políticas devem trabalhar juntos para que haja oportunidade para os jovens que buscam sua primeira posição no mercado de trabalho. Também participar, o setor privado deve participar da requalificação e aprimoração dos trabalhadores que se esforçam para manter seu lugar na força de trabalho. Afinal, quando eu comecei a apresentação falando, a educação ela precisa ser entendida como permanente. Então, a formação profissional é apenas um ponto de partida. A educação se estende ao longo de toda a vida. Finalizando, então, a nossa reflexão, depois eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. A pandemia interrompeu todos os processos educativos em curso, o que foi um grande desafio, mas foi uma grande oportunidade. A formação profissional na área do envelhecimento vivencia os mesmos desafios de todas as áreas, pois os educadores precisaram repensar a educação como um todo. Em um mundo onde o conhecimento está à distância de um clique do mouse, não é mais possível resistir à incorporação das ferramentas tecnológicas na educação. O papel do educador já vinha mudando,
E essa mudança foi intensificada com a pandemia. Os educadores precisam facilitar os processos educativos para que os profissionais estejam interconectados com o mundo e possam desenvolver resiliência, adaptabilidade, criatividade, comunicação e colaboração ao lado de empatia e inteligência emocional. Olha só, essas habilidades são o desafio para que nós, educadores, possamos assumir uma educação que favoreça o desenvolvimento destas habilidades. Mas vai ser necessário desenvolver as habilidades humanas, não apenas as competências digitais nesse novo mundo, né? Como combinar conhecimento disciplinar profundo com conhecimento interdisciplinar, investir em aprendizagem personalizada e aprimorada por tecnologia e buscar novos modelos de engajamento da educação para o setor público e privado. Então, concluo aqui minha apresentação e depois eu fico à disposição de vocês para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Célia. Excelentes palavras, muito esclarecedor. Sabe que nesse último ano, em virtude da pandemia, que eu também sou professor, né? A gente viveu momentos de mudança muito abrupta, né? Onde a gente teve que, de certa forma, se reinventar, buscar alternativas, buscar meios para poder exercer a nossa profissão de docente e poder motivar este aluno que fica atrás de uma tela, muitas vezes num horário que ele já está cansado. Então, tudo isso é desafiador para os professores. E a gente tem que buscar, sim, que esse aluno consiga entender e consiga buscar se qualificar na área do envelhecimento, principalmente, porque os idosos precisam disso, precisam de um serviço qualificado, de profissionais que possam atender de forma a entender a necessidade do outro, e isso a gente faz através do conhecimento, né? E quando a gente vai compartilhar conhecimento atrás de uma tela, se torna muitas vezes pouco atrativo. Então a gente tem que se moldar de ferramentas que possam fazer com que o professor passe o conteúdo como gostaria e o aluno, de certa forma, também busque absorver e também trocar este conhecimento de forma atrativa para ambas as partes. Muito interessante mesmo a sua colocação. Muito obrigado pela sua brilhante explanação. Dando continuidade à nossa palestra, então vou passar para minha colega Luciana, que vai fazer a apresentação da doutora Patrícia. Tá? Só um minutinho. Boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso painel, Formação de Recursos Humanos, Educação Continuada em Envelhecimento, Gerontologia e Geriatria, na graduação, residência multiprofissional e pós-graduação, na atenção às pessoas idosas pós-Covid-19. Nós teremos, então, prazer de ouvir a doutora Patrícia Morte, que é fisioterapeuta graduada pela Universidade de Santa Cruz, tem especialização acadêmica em saúde pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre em gerontologia pela Universidade Carolina e Charlotte do Norte, um diploma revalidado pela Unicamp. É doutora em gerontologia biomédica pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, especialista em fisioterapia e gerontologia pela Abrafig. É membro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia, Abrafig, e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atualmente é consultora em envelhecimento saudável no Departamento de Família, Promoção em Saúde e Curso de Vida na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington, D.C., que é também um escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. Então, eu passo a palavra para a senhora doutora Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês podem ver, né? Sim, dá para ver. Tá bom, obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar participando do Fórum Social Mundial, que outras vezes eu participei pessoalmente em Porto Alegre como ouvinte, e agora tenho a alegria de estar participando aqui de uma discussão e apresentando dados aí importantes nesse contexto que estamos vivendo.
E é uma honra estar dividindo o espaço com a doutora Célia, tão importante aí na caminhada da gerontologia no Brasil. E agradeço especialmente o convite da minha querida professora Iride, que tanto tempo não vejo e agora estou vendo ela ali no vídeo com muita alegria. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da formação de recursos humanos e educação continuada na área do envelhecimento no pós a pandemia ou durante a pandemia e no contexto da década do envelhecimento saudável da Organização Mundial da Saúde. Bom, se fala muito hoje, todo mundo escuta em todos os lugares sobre o envelhecimento populacional e sobre a transição demográfica e que isso é um fenômeno mundial e que os países da América Latina, inclusive aí o Brasil, vivem isso de forma muito mais intensa e muito mais rápida que em países desenvolvidos. Porém, menos se fala sobre a diferença entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável. Ou seja, existe uma lacuna entre essas duas expectativas, sendo que a expectativa de vida é um número e a expectativa de vida saudável é um número menor. Existe uma brecha, então, entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável, o que nos leva a acreditar que as pessoas sim estão vivendo mais, mas não necessariamente estão vivendo melhor. E as mulheres, especialmente, que vivem mais do que os homens, elas têm ainda mais, né, essa brecha maior entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável. Então, elas estão vivendo mais anos, porém com mais incapacidades. Dessa forma, a gente precisa estar falando nessa questão do envelhecer com saúde. E o que seria, então, esse envelhecimento saudável? De acordo, então, com a OMS, com a publicação do Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde de 2015, o envelhecimento saudável ele foi definido como o desenvolvimento e a manutenção da habilidade funcional, que vai permitir o bem-estar na idade avançada. E a habilidade funcional, por sua vez, são todos os atributos relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam e façam aquilo que elas gostariam, aquilo que elas valorizam. E essa habilidade funcional, ela vai ter dois componentes fundamentais, que são os ambientes e a capacidade intrínseca. Bom, a saúde, então, das pessoas idosas, ela vai estar composta por fatores individuais e fatores ambientais. Os fatores individuais são os da capacidade intrínseca, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E os fatores ambientais são o do ambiente. Tanto o ambiente interno, né, o ambiente que o idoso vive, sua casa, a sua moradia, o ambiente externo, como as ruas, todos os lugares que ele frequenta, mas também o que favorece a mobilidade, que favorece o idoso a fazer as coisas que ele gosta e a participação comunitária, bem como todo e qualquer dispositivo de assistência que está disponível a essa pessoa, como, por exemplo, aparelhos auditivos, como, por exemplo, andadores, muletas, dispositivos de auxílio de marcha, enfim, tudo isso pode ser considerado fator ambiental que vai favorecer o envelhecimento saudável. A capacidade intrínseca, como eu falei antes, são todos os fatores individuais. E ela é definida como a combinação das capacidades mentais e físicas de uma pessoa. E hoje em dia, a OMS usa 5 principais domínios para caracterizar a capacidade intrínseca, que é a mobilidade, a vitalidade, que está relacionado muito à nutrição e aos níveis de energia, a capacidade sensorial, a capacidade psíquica e a capacidade cognitiva. Nesse contexto de envelhecimento saudável e de promover o envelhecimento saudável e que as pessoas atinjam as idades mais avançadas com saúde, foi lançada a década do envelhecimento saudável, que é a principal estratégia política hoje da OMS em relação ao envelhecimento. E o que é então a década? Na verdade, a década 2020-2030, o ano de 2020 é o ano zero, é o ano em que se está trabalhando com todas as questões mais legais relacionadas à década e essa divulgação. Mas as ações e o lançamento oficial vai acontecer mesmo dia 1º de outubro deste ano, o lançamento oficial.
Então, neste ano, em 2020, no ano passado, desculpa, em 2020, a década do envelhecimento saudável, ela foi aprovada pela Assembleia Mundial de Saúde e, posteriormente, em dezembro, ela foi ratificada pelas Nações Unidas como uma década das Nações Unidas. Dessa forma, todas as ações da década do envelhecimento saudável, elas vão ser lideradas pela OMS, mas será uma estratégia de todas as Nações Unidas, de todas as entidades das Nações Unidas. E a década do envelhecimento saudável, então, ela é 10 anos de colaboração acordada, catalítica e sustentada para melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e as comunidades onde elas vivem. E por que ela é necessária? Porque uma vida mais longa necessita, sim, mais saúde. E também, e como a gente viu, existe essa brecha entre expectativa de vida e expectativa de vida saudável, e também para transformar o paradigma do envelhecimento como um problema para uma oportunidade. Poucas pessoas falam o quanto as pessoas idosas colaboram para suas comunidades, para suas famílias, cuidando dos seus netos, são provedores das famílias em diversas situações. Em diversas situações acolhem de volta os filhos que estão com dificuldades no mercado de trabalho, enfim, principalmente nesse mundo aí de pandemia. E se fala muito dos custos de aposentadoria, dos custos, mas para que as pessoas idosas tenham oportunidades e possa se transformar esse envelhecimento populacional em uma oportunidade, é fundamental que as pessoas alcancem o envelhecimento com saúde. E nesse caso, a saúde é com habilidades, para que elas possam fazer aquilo que elas valorizam. A década, então, a gente pergunta, mas quem vai fazer isso? Como se isso vai ser feito? Bom, a década é justamente um movimento para que os governos, as organizações internacionais, os profissionais, as academias, a mídia, o setor privado, todo mundo se una em prol desse objetivo. São 4 áreas de ação principais da década. A primeira é mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação ao envelhecimento. Tudo aquilo relacionado ao idadismo, ao preconceito, né, com a idade. Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas é outra área. E essa, sim, muito relacionada ao movimento de cidades amigas às pessoas idosas. Entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa. E propiciar o acesso de cuidados de longa duração às pessoas idosas que necessitam. E em todos esses aspectos, é fundamental que exista uma educação ou um ensino adequado a essas necessidades das pessoas idosas, que esteja adequado a que os profissionais de saúde aprendam um serviço humanizado e centrado na pessoa, como a professora Célia antes colocava, que essa tecnologia, ela muitas vezes torna o processo mais desumanizado, né, de um ensino. Da mesma forma, eu vejo na área da saúde, com tanta tecnologia de exame, de materiais que se pode estar coletando, se esquece, às vezes, a conversa, a escuta, e tudo isso tem que ser priorizado nas ações de educação em gerontologia para se entregar serviços adequados. Então, da mesma forma, também, como a professora Célia colocava, as questões de adequação né, em relação à pandemia, nós também podemos utilizar a década do envelhecimento saudável como um momento para adequar os nossos programas de ensino, os nossos serviços de educação continuada, para que possam estar ensinando esse cuidado integrado, centrado na pessoa, essa questão relacionada aos preconceitos às pessoas idosas. A década toda, ou essas áreas de ação, elas serão alcançadas por meio de 4 habilitadores, ou seja, esses habilitadores, eles devem estar sendo levados em consideração para que seja possível alavancar as ações da década. Bom, o primeiro habilitador é escutar as opiniões diferentes e tornar a pessoa idosa, seus cuidadores, familiares, parte ativa dos processos. Isso a gente já tem no Brasil
as conferências das pessoas idosas, que é um marco super importante para essa participação popular da pessoa idosa, mas a gente sabe que muitas vezes a autonomia da pessoa idosa é esquecida, então esse é o momento para que a gente retorne e aumente a escuta a essas pessoas, fortalecer as lideranças e capacidade de adotar medidas apropriadas e integração dos diferentes setores, também fazer conexões entre diferentes grupos para que possam compartilhar experiências e assim extrair ensinamentos e medidas de sucesso, e também incentivar a obtenção de dados, pesquisa e inovação. É fundamental que todas as mudanças que sejam feitas, que os estudos, que o ensino seja baseado em evidências. Assim como também a professora Célia colocou antes, é fundamental ensinar aos alunos quais as informações são relevantes, o que é verdadeiro, o que não é, onde eles podem estar buscando essas informações. E da mesma forma, todo esse nosso cuidado à pessoa idosa e o ensino para cuidar da pessoa idosa deve estar embasado em evidência. O que já foi feito, então, nesse ano zero da década do envelhecimento saudável? Não foi lançada ainda, mas já está se trabalhando a plataforma da década, que será um espaço colaborativo e democrático para essa troca de informação e para favorecer essas trocas de boas práticas, essas trocas de experiências, trocas de conhecimento. Claro que a página vai ter uma curadoria, que a OMS é a responsável, mas todas as pessoas que querem colaborar com os espaços das diferentes áreas de ação vão poder estar colaborando com o espaço. E vai ser disponibilizado em vários idiomas, então será um espaço colaborativo e importante de disseminação aí do conhecimento. Foi lançado esse portal de dados sobre envelhecimento da OMS também. É um incentivo para que seja realizado pesquisas e que traga esse embasamento científico necessário para o ensino em envelhecimento. Então, esses dados todos dessas diferentes áreas estão disponíveis para uso, para pesquisa, e está disponível nessa página. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação para que fique mais fácil de copiar os links, se alguém tiver interesse. E também tem a página da própria OMS e a página da OPAS, da década do envelhecimento saudável, onde estão publicados aí vários materiais, na página da OPAS particularmente, que é da sede, né? A página está em português, tem vários materiais em português, então, que podem favorecer aí o acompanhamento das atividades e também propostas de ações relacionadas à década. Recentemente também foi publicado o relatório de base da década do envelhecimento saudável, e é um relatório bastante grande, com muita informação sobre envelhecimento a nível mundial. Ele traz vários dados de atualização do relatório de 2015 em relação aos domínios da capacidade intrínseca, mas ele também traz outros dados, inclusive na parte 4, no capítulo 4, fala sobre como a gente pode melhorar ou como a gente pode chegar em 2030 com esses resultados em relação ao envelhecimento saudável e as áreas de ação da década. E enfatiza muito bem nessa parte, que traz também vários exemplos de coisas que já estão acontecendo em diferentes países, a necessidade de mais estudos, novos estudos e novas abordagens, estratégias e disciplinas envolvendo geriatria, gerontologia e as pessoas idosas. E durante a Covid-19, a gente tem aprendido muito em relação aos cuidados das pessoas idosas e as fragilidades do sistema de atenção, da mesma forma como a capacitação que esses profissionais têm em relação ao envelhecimento e às pessoas idosas. Então, a gente viu, por exemplo, muitos exemplos de preconceito em relação à idade, em relação às escolhas terapêuticas e alocação de recursos. A gente viu inexperiência em relação às necessidades das pessoas idosas e identificação de sintomas, principalmente relacionados à sintomatologia atípica das pessoas idosas em relação à apresentação aí de doenças e também durante a Covid. Essa inexperiência em relação à necessidade das pessoas idosas, não somente a gente
tem visto e tem lido relatos e artigos relacionados a isso, não somente das pessoas que foram infectadas com a doença, com o coronavírus, mas também em relação às necessidades das pessoas que estão na comunidade e que tiveram que se virar em meio à pandemia, às restrições e às suas necessidades pessoais de cuidado. E aí a gente viu muita fragilidade dos recursos humanos treinados em envelhecimento e em relação a essas necessidades das pessoas idosas. A gente viu principalmente isso acontecendo, essa fragilidade, em relação às pessoas idosas que precisam de cuidados de longa duração, tanto nas instituições de longa permanência, quanto nas pessoas que vivem em comunidade e que precisavam aí de cuidados. Então, essa dificuldade da integração entre o sistema de saúde e o sistema social, onde estão, no Brasil, onde se encontram as instituições de longa permanência, muitas dificuldades na manutenção de serviços essenciais, na manutenção das habilidades das pessoas idosas, principalmente relacionada à mobilidade e à capacidade psicológica em relação às questões do isolamento. E, nesse sentido, também, a dificuldade dos recursos humanos, que eram insuficientes e muitas vezes despreparados para fornecer esse tipo de cuidado. Muitas desses cuidadores trabalham em mais de uma instituição e tiveram que percorrer, porque não existe cuidador suficiente, e também o preparo ou os incentivos são tão poucos que tem que trabalhar em mais de uma casa, e assim acabava tendo infecção cruzada. Os cuidadores informais que estavam trabalhando em suas casas, mas também estavam trabalhando em algum outro lugar fora e acabavam contaminando essas pessoas idosas. Então, isso aconteceu muito durante a pandemia e reforçou essa questão da insuficiência de capacitação do cuidador. Da mesma forma, a pandemia vem demonstrando que, mais uma vez, as pessoas idosas são as mais frágeis frente a uma emergência em saúde. A gente já viu outros exemplos até de desastres naturais ou de falta de energia. Quem acaba sofrendo e morrendo mais são os idosos. Então, existe um despreparo muito grande e a gente tem que trabalhar de forma que exista capacitação, que existam políticas que capacitem as pessoas de forma adequada a estar preparados para esse tipo de questão. Da mesma forma, então, no final, o que aprendemos, né, com a pandemia? Que deve-se mudar a maneira de pensar e abordar a saúde das pessoas idosas. É fundamental, a gente viu muito o embasamento na idade cronológica somente, né, falando de pessoas de 60 anos, e pessoas de 60 anos que muitas vezes têm uma capacidade funcional melhor do que muitas de 50, mas foram taxadas como, né, as piores no momento com mais risco, no caso. Então, vimos muitas questões relacionadas à presença de doenças crônicas e pouca abordagem em relação à fragilidade e aos riscos que a fragilidade demanda aí na pessoa idosa. E, em relação a isso, os cuidados, então, devem ser integrados e focados na funcionalidade. Quando uma pessoa idosa apresenta uma doença crônica, sim, é fundamental tratar essa doença, mas também tratar todas as questões que estão relacionadas ao declínio funcional que essa doença pode causar. Isso, sim, pode acarretar a incapacidade, na maioria das vezes. E buscar identificar de forma oportuna doenças que são incapacitantes e que não necessariamente levam à incapacidade. Como, por exemplo, dor na coluna é uma das principais causas de incapacidade em pessoas idosas atualmente. Com um manejo adequado, desde a atenção primária até reabilitação e manejo da dor, talvez essa pessoa não se torne dependente. Da mesma forma, perda auditiva e perda de visão, né, se manejado de forma oportuna e identificado de forma oportuna, muitas vezes esse tipo de coisa não precisa levar à incapacidade. E isso tudo deve ser feito um treinamento adequado para que as pessoas, né, os profissionais de saúde possam estar abordando adequadamente as pessoas idosas. E esse artigo que eu trago aqui no slide, do professor Morley, fala sobre os efeitos de longo prazo da Covid-19.
e fala exatamente sobre isso, não somente as pessoas infectadas, que sim, podem ter efeitos de longo prazo e graves relacionados à miocardite, à questão de coagulação, e esses pacientes devem ser monitorados. Mas, principalmente, os cuidados também relacionados aos problemas de longa duração, por exemplo, relacionado ao isolamento, quanto de massa muscular essas pessoas tiveram, o quanto e o acesso à alimentação dessas pessoas. Isso tudo o profissional de saúde deve estar abordando com a pessoa idosa. E muitas vezes com consultas que são rápidas, que são focados no serviço ou focados nas doenças, acaba se perdendo. E aí a pessoa idosa acaba chegando aí mais rápido ou chegando a uma incapacidade. Outro aspecto importante que deve se considerar atualmente no ensino, na educação continuada, permanente, em geriatria e gerontologia, é cada vez mais a importância de um enfoque no curso de vida. Já estão saindo artigos sobre a questão da Covid e o impacto, né, nas trajetórias individuais, mas eu acredito que nós já devemos ter isso em conta com com as nossas pessoas idosas atualmente, que o quanto que tudo que eles já viveram, né, vai impactar nisso que eles estão vivendo hoje ou em como eles estão vivendo o envelhecimento. Da mesma forma que a nossa geração, minha geração, a geração, né, futura de idosos, o quanto a pandemia vai ter afetado essa geração pelos efeitos do isolamento, pela própria infecção da Covid, por uma questão de perdas de entes queridos ou perdas financeiras, pouco acesso aos cuidados de saúde, o quanto isso vai impactar no futuro da população, ou seja, numa população de idosos futuros. Então, acho que cada vez mais é importantíssimo a gente ter, a gente ensinar envelhecimento e abordar a geriatria e gerontologia com essa lente do curso de vida. Em relação ao Brasil, o último levantamento que nós fizemos em relação à formação e disponibilidade de recursos humanos em geriatria e gerontologia, a gente, aqui na OPAS, utilizamos dados da PNS de 2013, que não tinha saído ainda a última, né, do ano passado. Também utilizamos a pesquisa orçamentária, utilizamos dados da ELSI e dados da Fiocruz. Então, eu não me lembro exatamente de onde são esses, mas são essas as bases de dados que a gente utilizou. E que mais ou menos 41% das escolas de medicina oferece disciplina específica de saúde e envelhecimento. Na maioria das vezes, a saúde do idoso está dentro lá de uma outra disciplina e se aprende, assim, uma pincelada de tudo isso que a gente vem falando e da importância e da complexidade que é a pessoa idosa. Existem 54 serviços de residência médica em geriatria no Brasil, porém, uma grande disparidade de distribuição. A grande maioria se encontra na região sudeste, e claro que a região norte e nordeste tem um número super reduzido de geriatras, comparando aí com outras regiões do Brasil. E o número de geriatras é insuficiente de acordo com o recomendado pela SBGG. Existem as residências multiprofissionais com enfoque em envelhecimento, que é uma coisa muito, muito legal, porém a gente não encontrou dados que dizem quantas são, como são, quais são os profissionais que podem participar das residências. E em relação aos cuidadores, aí sim existe uma brecha muito grande, uma necessidade enorme de capacitação, de formação continuada. Com esse levantamento, se eu não me engano, 7% dos cuidadores informais receberam algum tipo de treinamento em como cuidar, em algum tipo de auxílio mais técnico em relação aos cuidados. E também existe uma lacuna muito grande nos próprios currículos dos cursos de cuidadores que existem cursos de 300 horas, existem cursos de fim de semana, todos são cuidadores, o que exatamente se ensina. Então, essa é uma área assim, que realmente é extremamente necessária, os cuidadores são parte fundamentais do cuidado à pessoa idosa, e a gente tem que se preocupar aí bastante também com a capacitação desses cuidadores, tanto os formais quanto os informais,
e claro, dos profissionais de saúde, da equipe multidisciplinar também, extremamente importante. Bom, nesse sentido, não é uma capacitação, mas a OMS lançou a atenção integrada para a pessoa idosa, é uma metodologia de buscar uma atenção mais integrada e centrada na pessoa, e o manual, que é este documento aqui, ele está completo em português, está disponível para baixar na página da OMS, e traz esses conceitos de envelhecimento ativo e auxilia os profissionais a fazer trajetórias de atenção, a partir de uma avaliação geriátrica ampla, baseada nos domínios da capacidade intrínseca, que eu expliquei antes, e a partir da avaliação, então, criar modelos de cuidado baseados aí nas necessidades dessa pessoa idosa. Para o uso do manual, tem o aplicativo do iCope, que também está em português, está disponível para Android e iPhone, também gratuito, e vai ser lançado, não foi ainda, um aplicativo para computador também. E existe também, e também em português, o quadro de implementação, que aí sim é um documento mais voltado aos serviços de saúde, como os serviços podem estar implementando uma atenção integrada e centrada na pessoa. E claro, para quem tem interesse, nós da OPAS, a gente tem verificado muito essa questão da formação e dessa falta de entendimento desses conceitos de envelhecimento saudável, de manutenção das habilidades, de autocuidado da pessoa idosa. Então, a gente está trabalhando nesse curso, que é a Acreditação Internacional de Competências para Atenção à Saúde das Pessoas Idosas. É um curso de 3 níveis, o curso básico já está disponível em inglês e em espanhol, o curso em português deve sair esse mês ou em fevereiro, e traz todos esses conceitos básicos de uma atenção integrada, de uma avaliação geriátrica ampla, de uma atenção primária forte para a pessoa idosa. Então, quem tiver interessado aí está disponível e logo mais estará disponível em português. Muito obrigada pela oportunidade e qualquer coisa também estou à disposição. Agradecemos, então, a doutora Patrícia, né, pela excelente formação. Realmente, essas lacunas, elas precisam ser ditas e nós precisam ser vistas, né, para que nós possamos melhorar. E a educação é fundamental para que nós possamos, então, dar uma atenção e um cuidado mais especializado a esse idoso, né, essa pessoa que realmente é o que mais tem sofrido nessa pandemia, que nós ainda estamos vivendo, né, ela não passou ainda. E o que tu trouxeste aqui, assim, esses portais, esses locais, né, que nós possamos buscar esses documentos, esses dados, porque é tão difícil. Quando a gente faz uma pesquisa, vai em busca, né, é tão, assim, incerto, né, quando a gente chega no campo do idoso, né. Então, eu fiz algumas anotações de locais também que eu vou buscar dados e excelente, parabéns, né, porque é fundamental, então, para que a gente possa querer envelhecer saudável, né, que a gente consiga, então, fazer essa integração intergeracional, né, para a gente diminuir esse ageísmo que existe, né, que parece que ele é normal, mas ele não é, e a educação, ela é importante, né, para a gente romper, então, esses modelos que já não fazem mais parte, né, porque o Brasil está envelhecendo, os dados estão mostrando, a gente não é mais um país jovem, né, então nós precisamos realmente reforçar a nossa educação para que nós possamos, então, romper com esse paradigma que já não nos cabe mais. Eu fico, então, não sei se a professora Célia Caldas eu gostaria de conversar, se a gente abre os microfones, eu não sei se a professora Irde, ela estava, até há pouco tempo, ela estava aqui conosco, mas eu gostaria de agradecer a professora Célia Caldas, eu tive o prazer de ser sua aluna aqui em Porto Alegre, né, na formação. Isso, então eu fui a senhora, o seu professor Renato, né, a professora Ana Amélia, foram nossos professores aqui, tivemos o prazer, então, de participar da primeira formação, né, da Faculdade Unimed, então, formação da gerontologia e geriatria, uma turma multiprofissional, então, um prazer reencontrá-la aqui no fórum. E, assim, a educação, ela é fundamental, porque ela é específica, a gente precisa aprender realmente, né? E nós, profissionais da saúde, nós temos esse compromisso, né? E com a ciência também, porque
saber pesquisar, né? Buscar dados para a gente, tantas fake news que rolam, são tantas incertezas, então isso nos fortalece no cuidado. Gostaria de agradecer, deixo o microfone aberto, se as palestrantes quiserem conversar ou dar as palavras finais, o painel é de vocês. Eu queria comentar que foi bem interessante, porque eu e Patrícia fizemos abordagens completamente diferentes do mesmo tema, mas foram abordagens complementares, porque eu trouxe a questão das estratégias educacionais, né? E de como a educação precisaria ser repensada nesse novo contexto e o que a pandemia trouxe de desafio em relação à educação. E a Patrícia veio com conteúdo. Então, eu achei fantástico essa sincronicidade, porque eu falei exatamente das estratégias, de como educar, e a Patrícia colocou o que precisa ser colocado nesse conteúdo e que tem a ver com a pandemia. Então, eu achei fantástico essa sincronicidade. Nós não conversamos antes, mas se a gente tivesse conversado antes, talvez não teria dado tão certo. Menina, não é mesmo? Olha só que bacana, porque foi uma decisão difícil quando me deram esse tema. Meu Deus, o que eu abordo? Eu vou abordar do ponto de vista do educador ou do ponto de vista do que precisa ser trazido para a educação? Aí eu escolhi o ponto de vista do educador, e a Patrícia foi escolher o ponto de vista do que precisa ser levado. Eu, na verdade, eu perguntei para a professora Irid, eu disse, olha, Irid, porque eu trabalhei como professora no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. Eu disse, olha, Irid, eu não estou dando aula agora, então, né, o que tu quer que eu aborde mais? Ela disse, não, mas eu quero que tu conte a estratégia do envelhecimento saudável na visão da OMS e da OPAS, o que vocês estão trabalhando. E aí deu super certo. E foi muito bom, porque aí nós aqui, os privilegiados que estamos assistindo a sua apresentação, estamos assim, em primeira mão. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou entusiasta do relatório 2015. Eu divulgo o relatório 2015, eu bato, gente, para com esse discurso de envelhecimento ativo só. Não, e o envelhecimento ativo era a política da OMS, e ela ainda é vigente. Ainda é, mas é uma política de 2002. Pois é. Então, os conceitos que estão ali no envelhecimento ativo, eles foram, vamos dizer que melhorados, adaptados para esse conceito. Atualizados. Exato. Atualizados. E o pessoal ainda hoje só quer falar daquele documento, envelhecimento ativo, um marco para as políticas de saúde. Então, desde 2015, vamos incorporar a questão do envelhecimento saudável, da capacidade intrínseca. E eu fiquei muito feliz, porque aí você traz o plano de 2020. Eu ainda não tinha assistido uma apresentação oficial da OPAS sobre o plano 2020-2030. Eu sou defensora do relatório, mas é a primeira vez que eu assisto a apresentação do plano. Então, eu acho assim que foi um privilégio para quem está assistindo essa palestra, receber essas informações, são preciosíssimas, viu? Então, e eu já vou adiantar para vocês até que o relatório, esse de base da década, ele está disponível em inglês, mas vai sair como saiu o resumo executivo em português do relatório de 2015, vai sair o resumo executivo em português desse relatório também. Em breve, deve estar saindo. E o documento, a proposta da década em português, ela está disponível na nossa página, está lá, e esse curso vai sair disponível agora. Tem um documento de curso de vida que vai estar saindo em português também. Então, a gente está... Como o Brasil é gigante, então não tem como a gente pensar, nós aqui da OPAS, né, que é da região das Américas, não tem como a gente pensar nas abordagens
sem pensar no Brasil, com o tamanho do Brasil, quantos países da América, vamos dizer, em quantidade de gente, o Brasil representa. Então, a gente tem tentado ao máximo colocar o máximo de coisas possíveis em português, porque o português não é uma língua oficial da OMS, mas é da OPAS. Então, a gente tem, assim... E claro, agora que tem uma brasileira na equipe... Gente, olha, isso aí ajuda bastante. Foi maravilhoso. Quantas discussões eu já tive com o povo da OPAS, porque eles não tinham noção do que era o Brasil. Eu estou muito feliz de ter uma brasileira lá agora. Parabéns. Olha, eu ganhei meu dia. Tá? Não, eu que ganhei, escutando isso de ti, menino. Olha, Patrícia, o Brasil já faz coisas maravilhosas, programas para idosos. Nossa. O nosso país é lindo, é rico, nós já fazemos muita coisa. A OPAS não sabia disso. Aí vinha gente de outros países, eu não quero ser indelicada, mas vinha gente de outros países para vir ensinar para a gente coisas que a gente já fazia. Então, eu sentia falta de uma brasileira na OPAS que pudesse... Gente, o Brasil já faz isso! Então, isso foi outra coisa maravilhosa. Saber que agora tem uma brasileira na equipe da OPAS, que a gente não vai ficar ouvindo, que a gente tem que fazer coisas que nós já fazemos, tá? Porque tem muitos estados que estão bem avançados na questão da abordagem ao envelhecimento. Sim, com certeza. E essa eu acho que é a maior dificuldade com a magnitude do Brasil, é justamente isso, conseguir levar um pouco mais, de dividir um pouco mais, né? De conseguir levar essas boas práticas de alguns estados para outros, porque isso é um grande desafio de tu conseguir replicar uma coisa de um país em outro, porque tem todas as questões culturais e tal. Claro que de um estado para outro também é difícil, mas muito mais fácil. É mais fácil, Esse é o desafio aqui no Brasil. Esse é o desafio. Nós temos estados que têm programas avançadíssimos, né? Não vou mencionar aqui quais são os estados não, mas quem é da área sabe, e tem estados que não tem nada ainda. Nada. Então, isso é o que precisa fazer. Essa integração, como eu falei na minha apresentação, né? A gente não tem mais como ignorar isso e ficar vivendo essa desigualdade, né? E o pessoal do chat colocou isso. Porque, assim, o que eu mostrei é a tendência para o futuro. Mas como é que a gente pode pensar num futuro desse que nem todos têm acesso, né? Então, a gente tem que pensar em inclusão digital e a gente tem que pensar em que o Brasil não é só composto daqueles estados desenvolvidos que conseguem plantar redes. Já tem estado que tem rede de atenção ao idoso estruturada, organizada. Tem municípios que o idoso está mais atendido, melhor atendido nesses municípios do que nas capitais. Você tem isso tudo aqui no Brasil, mas isso aí é uma desigualdade muito grande. A gente tem que buscar estratégias de que todos tenham acesso, né? Não só a esse conhecimento, mas também ao cuidado. Isso aí. Bom, e se alguém tiver interesse na minha apresentação, nos links que estão ali, até para poder baixar os documentos, pode me mandar um e-mail, eu coloquei meu e-mail no chat, mas eu também vou mandar a apresentação para a professora Iride, que é da organização, e aí ela pode disponibilizar aí de alguma maneira para quem tiver interesse. Agradecemos muito, nós também estamos felizes, né, de saber que essas duas gigantes estão lutando pelo nosso país. Realmente é um país gigante, é desigual, né, e isso precisa ser abordado. Eu agradeço imensamente, foi um prazer ouvi-las, foi um prazer revê-la, professora Célia, é sempre muito bom mesmo aprender. Eu passo a palavra para o meu colega Lúcio. Não, é importante entender realmente, como vocês estavam comentando, aqui a diferença loco-regional que o Brasil tem em questão à saúde da população idosa é muito grande. Ter um representante dentro da OPAS que possa ter esse olhar e colocar isso de forma tão concreta, tão objetiva e que possa levar também para fora do Brasil. Porque o Brasil faz muitas coisas bacanas que muito pouco são difundidas. Claro que a gente tem aí um longo caminho a percorrer, porque a gente ainda esbarra na questão política de como a gente vai
tratar esse nosso país tão grande com diferenças tão divergentes, né, entre as regiões. Mas muito obrigado, a palestra estava excelente, a complementação de vocês duas foi maravilhosa, pegando uma parte docente, uma parte que traz o que precisa ser implementado. Então, só brilhantou muito a nossa tarde. Muito obrigado mesmo. Então, encerramos aqui o painel. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigada.